A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais uma programação do Instituto Barak. Essa é a nossa programação Aprendendo Junto no Ministério Infantil. Todo dia nós temos uma videoaula abençoada para você com muito conteúdo sobre Ministério Infantil. O Instituto Barak ele tem como objetivo levar conhecimento de qualidade àqueles que estão no Ministério Infantil. Então, se você tem vontade de fazer um curso online sobre Ministério Infantil para se aperfeiçoar, nós temos o curso ideal para você. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 98 235 2607 e nós vamos te mostrar todos os cursos que podem abençoar a tua vida no Ministério Infantil. Nós estamos trabalhando diariamente com uma videoaula especial preparada para você com assuntos relevantes ao Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre discipulado infantil, um trabalho esquecido pela igreja atual. Nós sabemos o quanto é importante evangelizar e discipular crianças, o quanto isso é importante para a salvação, o crescimento espiritual das crianças, mas infelizmente nós vemos muitas igrejas preocupadas em trazer crianças para dentro da sua igreja, fazer uma programação, convidar as crianças para estar nessa programação, mas o depois, o pós, primeiro contato, o que é feito? Quais são os trabalhos sistemáticos de ensino bíblico para as crianças, com forma de discipulado oferecido para essas crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final da aula, deixa o teu comentário, dá o teu like agora, dá o joinha já, diga se gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Nós queremos abençoar a tua vida com muito conhecimento. Vamos orar? Pai, eu agradeço por cada irmão, por cada irmã que está assistindo essa aula agora, os que vão ser alcançados pela Tua Palavra. Espírito Santo, abre o seu entendimento, move o seu coração, que esta aula, Senhor, mova a vida, Senhor, que crianças sejam alcançadas por Teu reino. Faz o Teu querer e glorifica o Teu nome em nossas vidas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Discipulado infantil. É muito importante falarmos do discipulado de criança e realmente não só falarmos, mas fazermos o trabalho de discipulado infantil. Primeira pergunta importante, tem um trabalho estruturado de discipulado infantil na tua igreja? Vocês já fazem o trabalho de discipulado infantil? Outra pergunta, você já trabalha no discipulado de crianças? Responda para a gente aí no comentário, diga, fale para a gente de onde você está falando. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. O objetivo dessa live de hoje é falar sobre a importância do discipulado infantil. Então nós queremos mostrar, através do conhecimento da palavra de Deus, o quanto é importante o discipulado de crianças. Queremos oferecer para vocês métodos de discipulado de crianças, como é que eu vou fazer esse trabalho, e também ajudar a você a promover o crescimento espiritual das crianças dentro da tua igreja. Então, se você gosta desse assunto, conhece alguém que gosta desse assunto, vale em compartilhar, pega o link dessa live, manda para os teus amigos, diga, olha, tem uma aula abençoada sobre discipulado infantil. Primeiro ponto importante, evangelização e discipulado infantil são a mesma coisa? Quando eu dou o curso de discipulado infantil, muitas pessoas no Ministério Infantil acham que a evangelização e o discipulado infantil é a mesma coisa. Não, existe diferença entre evangelização infantil e discipulado infantil. O que é a evangelização infantil? Então, primeiro ponto importante, o que é a evangelização infantil? Evangelização infantil é o trabalho que promove o primeiro contato da criança com a igreja. Então, no trabalho de evangelização, você vai buscar as crianças do bairro, da redondeza da igreja, que não faz parte do ministério infantil da tua igreja, e esse trabalho vai promover o primeiro contato da criança e a igreja. Então, crianças que nunca vieram para a tua igreja, que nunca participaram das suas atividades, vão passar a participar. Esse trabalho tem por objetivo trazer o conhecimento,
de quem trabalha com criança na igreja. Então, no trabalho de evangelização, você vai apresentar os tios, os voluntários do Ministério Infantil, para que a criança conheça. É muito legal. Se você nunca fez, é legal o trabalho de evangelização. As crianças, você vai sair na rua, vai gritar: tio, tia, tio fulano, tia fulana. Por quê? Porque agora ele conhece quem são os tios daquela igreja. Segunda coisa importante da evangelização, vai apresentar as programações que a igreja possui. Então, você vai dizer os dias de culto, os dias de escola bíblica infantil, se tem trabalho de discipulado, quando é esse trabalho de discipulado. É importante convidar essas crianças da evangelização para crescer espiritualmente através do trabalho de discipulado que a igreja oferece. Então, você vai apresentar o pessoal da igreja que trabalha com crianças, as atividades que a igreja possui e a salvação em Jesus Cristo. O mais importante, apresentar à criança o projeto da salvação. Nós, na Igreja da Criança, resumimos o projeto da salvação em 5 verdades que a criança deve aprender no momento da evangelização. Primeira verdade, Deus a ama. Então você vai mostrar para a criança que, embora tão falha, tão imperfeita, embora nunca tenha buscado conhecer Deus, Deus já a ama. Segunda verdade importante, é o dedo apontado, que toda criança é pecadora. Desde que nós nascemos, por causa de Adão e Eva, nós somos pecadores. Terceira verdade importante que você vai apresentar na evangelização: existe um plano, um projeto de salvação, em qual Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu para nos salvar. Então eles vão entender que, embora são pecadores, Deus proveu um caminho de escape através de Jesus Cristo. A quarta verdade importante, que eu preciso ter compromisso com Deus e receber essa salvação. Então, mostrar para a criança que, embora Deus tenha um plano de salvação oferecido a todos, cabe a ela fazer a parte dela e receber esse plano de salvação de Deus. E, por fim, muito importante, mostrar para a criança que ela precisa crescer espiritualmente. Então, ela vai receber a salvação e, a partir de agora, ela vai começar um trabalho de crescimento espiritual. E aí entra o discipulado infantil, que é esse trabalho de conhecimento espiritual. Então, evangelização, o que é evangelização infantil? É o primeiro contato da criança com a igreja, aonde ela vai conhecer o pessoal que trabalha no Ministério Infantil, aonde ela vai conhecer toda a programação do Ministério Infantil e aonde ela vai aprender sobre a salvação, o plano de salvação que Deus fez para as crianças. Legal? Isso é evangelização infantil. Discipulado infantil é o trabalho sistemático que vem além, depois da evangelização. Então é um trabalho contínuo e sistemático depois da salvação, que a criança recebeu a salvação, que vai promover conhecimento bíblico. Então, no discipulado infantil, você vai ensinar as doutrinas da Bíblia para a criança, vai promover conhecimento prático. No discipulado infantil, a criança vai aprender a viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. E no discipulado infantil, a criança vai receber conhecimento para compartilhar a salvação. Então, ela vai receber esse conhecimento para que ela se torne alguém que Deus vai usar. Então, o discipulado infantil é o trabalho que vem após a evangelização, promovendo o ensino sistemático da Bíblia, promovendo o conhecimento de vida cristã para a criança e, por fim, promovendo na criança o desejo de compartilhar a salvação com aqueles que ainda não conhecem a salvação. Tranquilo? Então, isso é importante. A importância de ensinar as crianças a viverem os princípios de Cristo. Então, no discipulado infantil, outra coisa importante é ensinar as crianças a viverem os princípios de vida cristã. Infelizmente, a igreja atual, nós temos muitos frequentadores de culto. Pessoas que acham que o viver com Deus, a vida cristã, se resume a participar de uma reunião semanal e acabou. A verdadeira vida cristã, ela vem depois que o culto termina, da porta para fora. Infelizmente, nós precisamos trabalhar muito fora, viver os princípios de vida cristã. A palavra cristão, ela tem um significado importante. A palavra cristão significa pequeno Cristo.
Ou, em outras palavras, o cristão é aquele que busca viver conforme Jesus vivia, busca praticar aquilo que Jesus praticava. Então, no discipulado infantil, outra coisa importante é mostrar para a criança que ela não só deve aprender as verdades bíblicas, mas ela deve colocar essas verdades em prática na sua vida. Então, é muito importante isso, a criança aprender a viver os princípios de vida cristã. Pastor, o que é a vida cristã? É a vida praticando aquilo que Jesus ensinou. Então, no discipulado infantil é importante porque as crianças vão aprender os princípios cristãos, os princípios bíblicos. Não mentir, não roubar, não enganar, amar o próximo, ajudar quem precisa. Todos esses princípios que estão sendo esquecidos no discipulado infantil, você vai trabalhar para que a criança pratique isso. E outra coisa importante no discipulado infantil é o papel do professor, o papel do líder de ministério infantil, do professor de discipulado, que nós vamos desempenhar nesse trabalho de discipulado. Então já aprendemos que evangelização infantil é o primeiro contato da igreja, onde a criança vai aprender sobre o plano da salvação. Já aprendemos que no discipulado infantil a criança vai receber o conhecimento após receber a salvação, que vai promover para ela crescimento bíblico, crescimento na prática cristã e torná-la um compartilhador da fé cristã. Já aprendemos também que é importante o discipulado dentro da igreja, porque ele vai ajudar a fortalecer os valores cristãos e incentivar as crianças a praticar aquilo que aprendeu. E nós precisamos também agora, nesse ponto, também entender que o discipulado vai precisar da pessoa do discipulador ou do professor que vai se dedicar ao discipulado. Por que é importante uma pessoa com conhecimento sobre discipulado infantil que se dedique a fazer esse trabalho com as crianças? É importante isso, ter pessoas dentro do Ministério Infantil preparadas para o trabalho de discipulado de crianças. Então, se você deseja aprender mais sobre como discipular crianças, o Instituto Barak tem um curso de formação para discipulador de crianças. WhatsApp 19-98235-2607, nós vamos falar sobre isso. Pastor, qual é a importância de pessoas capacitadas, pessoas treinadas para evangelizar e discipular crianças? O discipulador de crianças é importante no trabalho de discipulado infantil, primeiro, porque ele vai ser um instrutor. Então, o discipulador deve conhecer as doutrinas bíblicas profundamente. Então, nós agora não estamos falando apenas em histórias da Bíblia, mas ele deve buscar conhecimento nas doutrinas bíblicas. Pastor, o que é doutrina? Existem duas coisas na igreja, costume e doutrina. O costume ele é local e pertence a uma determinada igreja. A doutrina não, é o ensino das escrituras sagradas aplicável a todas as igrejas, não importa a sua denominação. Então, doutrinas são ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo ensinou. Então, eu devo buscar conhecer as doutrinas bíblicas, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina sobre Deus, doutrina sobre Jesus, doutrina sobre o pecado. Eu devo conhecer essas doutrinas, porque eu vou agora ensinar para as crianças essas doutrinas. Como eu posso ser salvo? Então, explicar para a criança como ela pode ser salva. Outra doutrina, como eu posso ter certeza da minha salvação. Outra doutrina que faz parte da doutrina da salvação, o que me garante a minha salvação. Então, eu vou trabalhar com essas doutrinas. Então, o discipulador de criança, ele precisa de conhecimento. Por quê? Porque ele vai ser um instrutor, ele vai ser um professor que vai ajudar as crianças a conhecer as doutrinas bíblicas. Outra coisa, ele vai ser um mentor. Então, vai ser aquela pessoa que quando a criança tem uma dúvida sobre a prática cristã, sobre o que deve fazer ou não, ela vai buscar esse discipulador para que ele possa orientá-la. Então, quando eu falo de mentor, é aquele que vai orientar a criança a praticar aquilo que a Bíblia ensina. E outra coisa, o discipulador de criança, ele vai ser um motivador. Então, para muitas crianças, para quem ainda não sabe, nós temos uma igreja de crianças que trabalha com crianças em situação de risco.
Muitas dessas crianças não têm família dentro da igreja. Então é importante nós entendermos que nós vamos precisar fazer a motivação. Muitas vezes a criança vai enfrentar dificuldade para estar nas reuniões da igreja, muitas vezes a família não vai querer que as crianças frequentem e elas vão se desanimar. Outras vezes até por conflitos pessoais vão se desanimar. Então nós vamos trabalhar com essa parte da motivação, nós vamos motivar as crianças para que elas possam realmente estar dentro da igreja fazendo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Então, o que aprendemos? Tópico 1, gostou? Faz o teu comentário. Se gostou, deixa o teu comentário. Tópico 1, aprendemos o que é discipulado infantil. Então, entendemos que o discipulado infantil é diferente da evangelização, porque na evangelização infantil, a criança é o primeiro contato que ela tem com a igreja local, onde ela conhece as pessoas, conhece a programação e lhe é apresentado o plano da salvação. O discipulado infantil é um trabalho que vem após a evangelização, onde a criança vai receber ensinamentos sistemáticos sobre as doutrinas da Bíblia, sobre a prática cristã e aprender a compartilhar o amor de Deus com outras crianças. No discipulado infantil é importante, por quê? Porque a igreja que tem um discipulado infantil, as bases sólidas da doutrina e da prática cristã são consolidadas nas crianças e ela vai sendo incentivada a praticar aquilo que aprendeu. Dentro do discipulado infantil, a pessoa importante é o discipulador de crianças, porque ele vai ser o instrutor, ele vai ensinar as doutrinas bíblicas da criança numa linguagem compreensível, ele vai ser aquele que vai ser o mentor da criança, orientar as crianças na prática e nas suas dúvidas, e ele vai ser o motivador das crianças. Gostou desse tópico? Deixa o teu comentário. Você que chegou agora, de onde você está nos assistindo? Fale para nós de onde você está nos assistindo. Isso é importante para nós sabermos aonde estamos alcançando. Tópico 2. Como discipular crianças de uma forma prática. Então você já ouviu sobre o assunto e agora você quer aprender a fazer na prática o discipulado infantil. Como é que eu faço, pastor? Primeiro, tenha um ensino bíblico relevante no discipulado de crianças. Pastor, o que nós vamos aprender no discipulado de criança? Principal assunto, doutrinas bíblicas. Então, o que a Bíblia fala sobre Deus, o que a Bíblia fala sobre Jesus, o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, o que a Bíblia fala sobre a igreja, sobre salvação. Então, todas as doutrinas bíblicas relevantes para a criança nós vamos ensinar. Outra coisa importante, não só ensinar, mas realmente incentivar a criança a trazer na prática. Porque muitas vezes nós contamos uma história e nós falamos sobre um assunto e não motivamos a criança a praticar. Então, primeira coisa, o ensino bíblico para o discipulado infantil tem de ser relevante. Ensinar como a criança pode aprender a Bíblia e aplicar aquilo que ela aprendeu. Então, isso é importante. Ela não só vai aprender a doutrina bíblica, mas vai aprender a aplicar aquilo na vida dela, o que aprendeu. Outra coisa, aprender também sobre repetição e a prática do aprendizado. Então, multiplicar aquilo que ela aprendeu. Então, ela vai aprender e agora ela vai compartilhar com outras crianças o seu conhecimento e trazer outras crianças ao conhecimento bíblico daquilo que ela aprendeu. Então, isso é importante. Então, o ensino bíblico deve ser relevante. Então, ele deve ser aplicável e deve motivar a criança a compartilhar aquilo que aprendeu. Outra coisa, o discipulado deve ser feito com relacionamento e acompanhamento. Então, deve-se buscar entre o discipulador e a criança fortalecer o vínculo emocional. Então, criar um vínculo com a criança, que ela realmente veja que você, meu irmão, que você, minha irmã, é uma referência de fé. Aquilo que você ensina, você pratica e vive, e que ela pode confiar em você para o seu aconselhamento. Então, o discipulado ele vem através do relacionamento. Então, um vínculo entre o discipulador e o discípulo é importante. E vem também através do acompanhamento. Então, se preocupar realmente se a criança está bem, se dentro da casa, da família está tudo bem, se preocupar com a família da criança, isso é importante, esse acompanhamento. Então, o impacto do mentor na vida espiritual da criança quando há relacionamento.
e acompanhamento é muito grande. Então você vai impactar a vida do seu mentorado, levando a criança realmente a ver a prática daquilo que está sendo ensinado na tua vida e confiar em você como mentor dela, como orientador dela. Outra coisa, criar dentro da igreja para que o discipulado seja para que o discipulado seja relevante, pequenos grupos de discipulado dentro da igreja. Então, muitas vezes o discipulado não vai ser, você tem 50 crianças, você não vai fazer com as 50 ao mesmo tempo. Você vai dividir em pequenos grupos, talvez um grupo de 6 ou 7, e começar a acompanhar, começar a ensinar essas crianças. Muitas pessoas se enganam, eu tenho 50 pessoas, vou evangelizar 50, vou discipular 50 crianças ao mesmo tempo. Não, você vai dividir em faixa etária, em pequenos grupos, e vai fazer esse discipulado com grupos menores. Então, dividir o grupo de 50, talvez em 5 grupos de 10 e começar esse discipulado. Então, é importante fazer pequenos grupos para o discipulado. Outra coisa importante, promova dentro do seu discipulado práticas espirituais. Então, ensinar a criança a orar, ensinar a criança a jejuar, ensinar a criança a ler a Bíblia, praticar aquilo que está lendo. Então, isso é importante no trabalho de discipulado. Então, o trabalho de discipulado vai além do pequeno grupo dentro da igreja. Ele vai para dentro da casa, para dentro da escola, para dentro da família. Então, eu devo trabalhar isso, as práticas espirituais. Então, no discipulado infantil, eu vou ensinar a criança a orar. Você sabia que criança, muitas vezes, nós achamos que ela sabe tudo. Ela não sabe. Eu sempre aqui na igreja da criança pergunto, por que orar de olho fechado? Muitas vezes ela não sabe, a gente só fala, fecha o olho para orar. Por que eu devo orar? Então eu devo mostrar isso. Por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu devo praticar a Bíblia? Então no discipular essas práticas de vida cristã é importante. Jejum, é ensinar a criança a jejuar. Então isso é importante também. A estar nos cultos, a não faltar nos cultos. Todas essas práticas de vida cristã vai ser ensinado no discipulado. Outra coisa, incentivar a criança a viver como um verdadeiro filho de Deus. Então, incentivar a criança no discipulado a ter vivência cristã. O que é isso? Mostrar para ela que pequenas ações provocam grandes efeitos. Então, muitas vezes a criança ela acha que vida cristã não é nada. Não. Se eu mentir, deixar de mentir, isso daí vai trazer um grande efeito na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Se eu sou agressivo e vivo agredindo as crianças e agora eu deixo de agredir, isso vai trazer um impacto. Então, mostrar que a prática da vida cristã é importante, com pequenos atos isso vai ajudar. Outra coisa, motivar as crianças a aplicar os ensinamentos de Jesus na sua vida diária. Então, no discipulado, você vai incentivar as crianças a praticar aquilo que Jesus ensinou. E isso é muito importante. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve trabalhar na prática daquilo que Jesus ensinou. Então, isso é importante. Outra coisa importante dentro do discipulado infantil, você vai mostrar às crianças a terem comprometimento. Então, no discipulado infantil, ele vai acontecer num dia e na hora agendada e marcada. Então, mostre para a criança o quanto é importante cumprir naquele dia, naquele horário, não ter algo mais importante do que estar no discipulado infantil. Então, ponto 2, cheque. O que nós aprendemos no ponto 2? Primeiro, que o ensino bíblico deve ser relevante. A criança não deve só aprender a Bíblia, as doutrinas da Bíblia, mas colocá-la em prática na sua vida. Aprendemos que o discipulador deve discipular crianças, fortalecendo o seu relacionamento com as crianças, fortalecendo o seu vínculo emocional com as crianças e fazendo o acompanhamento das crianças nas suas dificuldades, oferecer apoio. Aprendemos também que dentro do discipulado infantil não só vamos aprender a teoria bíblica, mas vamos colocar na prática aquilo que aprendemos através da oração, através da leitura diária da Bíblia, através de estar nos cultos infantis, através de praticar o jejum. Então vou ensinar a criança a fazer práticas de vida cristã. E também aprendi que o discipulado infantil ele vai provocar mudanças na minha vida através da prática daquilo que eu aprendo. Então, pequenas coisas que eu vou mudar vão causar impacto naqueles que estão ao meu redor. Ponto 2, cheque. Deixe para nós, da onde você está nos assistindo, deixa se esse ponto já abençoa a sua vida, faça o seu comentário, isso é importante. Ponto 3, desafio e soluções no discipulado infantil.
Então, você, quando vai começar um grupo de discipulado, você vai ter alguns desafios e nós vamos te ajudar em algumas soluções sobre isso. Como lidar com as crianças que não mostram interesse? Então, pastor, eu estou começando um trabalho de evangelização infantil, tenho 50 crianças, convidei as crianças e elas não mostram interesse. Primeiro, fortaleça a área espiritual, comece a orar com as crianças para que Deus venha mover o seu coração. Segundo, traga às crianças um ensino atrativo. Então, busque um ensino bíblico atrativo para que desperte o interesse no coração da criança. Então, eu preciso trabalhar com essa criança, não desanimar, mas realmente orar por ela, pedir para que Deus avive o seu coração e quando ela vem para o discipulado infantil, fazer um ensino bíblico atrativo. Isso vai ajudar. Outra coisa importante, como engajar os pais no processo do discipulado. Então, muitas vezes você vai precisar que os pais te ajudem na leitura bíblica em casa, na oração feita em casa, no dia do jejum. Como é que eu faço isso? Primeiro, converse com os pais. Mostre para os pais o quanto é importante o ensino bíblico na infância. Segunda coisa importante, tenha momentos de oração com os pais pelos filhos. Mostre para os pais o quanto é importante orar pelos filhos e se envolver na vida espiritual dos filhos. Isso vai provocar uma mudança no comportamento dos pais. Terceira coisa, materiais e recursos que vão te ajudar no ministério infantil, principalmente na área do discipulado. Busque orientação, procure igrejas que já trabalham com discipulado infantil, pergunta qual o material que eles usam, busque associações missionárias que podem te fornecer esse material. Mas é importante você não desanimar por não ter o teu material. Deus vai preparar material para você fazer isso. Então é muito importante que você, meu irmão, que você, minha irmã, não desista no trabalho de discipulado infantil. Então isso é importante. Então, pergunta importante para você. Tópico 3, cheque. Deixa o teu comentário. Pergunta importante. Qual dessas estratégias você já usa ou gostaria de implementar na tua igreja? Então, qual estratégia de evangelização você já usa? Se você pretende fazer um trabalho de discipulado infantil e está precisando de ajuda, deixa no comentário. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 98 235 2607 e nós vamos te ajudar nessa área da evangelização e discipulado de crianças. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu, agora no final vai aparecer o logo, clica lá no logo e você vai estar inscrito no canal. Deixa o teu comentário, vá ali no compartilhar, copia o link da live, mande para outras pessoas, para que eles possam também ser abençoados com esse material. Isso é muito importante. Se você deseja aprender mais sobre discipulado infantil, o Instituto Barak tem um curso de especialização no discipulado infantil. Entre em contato conosco, WhatsApp 19 98 235 2607. Nós vamos te ajudar a começar um trabalho de discipulado infantil, como você pode ensinar as crianças, o que vai ser ensinado no discipulado infantil e toda a estratégia para alcançar as crianças da tua igreja para que eles possam crescer no discipulado infantil. WhatsApp 19 98 235 2607. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai eterno, Pai santo, muito obrigado. Te agradeço por cada irmão, por cada irmã que assistiu essa aula. Continue abençoando os teus filhos e dando da tua graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deixa o teu comentário se gostou dessa aula, deixa o teu like agora, se inscreva no canal. E se você quer um curso sobre Ministério Infantil online de qualidade, WhatsApp 19 98 235 2607. O Instituto Barak tem o curso que você está procurando. Fique na paz do Senhor, foi muito bom ter você nessa aula. Amém.